Olá! Hoje a gente vai falar sobre como levar código C# para a nuvem de um jeito super moderno e o melhor, sem precisar se esquentar a cabeça com servidores. A ideia aqui é focar só no código, na lógica, e a grande estrela para fazer isso acontecer é o AWS Lambda. Imagina só essa cena. Você escreve sua lógica, empacota e, com alguns comandos, ela já está rodando na nuvem. Sem pensar em infraestrutura, em escalar, em nada disso. Essa é a promessa do mundo serverless. E para quem desenvolve com .NET, isso está mais perto da realidade do que nunca. Beleza? Então vamos começar pelo começo. Para entender como tudo isso funciona no ecossistema .NET, a gente precisa conhecer a peça central desse quebra-cabeça. Pensa no Lambda como se fosse um faz-tudo de código sob demanda. Ele fica ali, quietinho, esperando alguma coisa acontecer, tipo uma chamada de API, um arquivo novo que chegou num bucket, qualquer evento. Quando o evento acontece, ele acorda, executa sua função e depois volta a dormir. O pulo do gato é que a AWS cuida de toda a parte chata de gerenciar a máquina, escalar se tiver muita gente usando e por aí vai. Agora vamos para o que realmente interessa em qualquer função Lambda, o código. É aqui que a mágica do nosso negócio acontece. O handler, falando de um jeito bem simples, é o ponto de entrada. É aquele método específico que o serviço Lambda vai procurar e chamar quando o evento chegar. Tudo começa e termina nele. E essa aqui é a cara mais comum de um handler. Ele geralmente recebe dois parâmetros bem importantes. O primeiro, que aqui a gente chamou de order, é o dado que chega do evento, que o Lambda já converte de JSON para um objeto C# para a gente. O segundo, o iLambda context, dá um monte de informações úteis sobre a execução, tipo quanto tempo ainda falta para a função estourar o tempo limite, por exemplo. E olha que interessante. Existem basicamente duas maneiras de estruturar um projeto Lambda em C#. A mais tradicional é a de Class Library, onde a gente gera uma DLL e aponta para um método específico. A outra, mais moderna, usa os Executable Assemblies do C# 9, e o próprio executável já é o ponto de entrada. A escolha entre um e outro vai mudar um pouquinho como a gente configura o render e como o código é inicializado a cada execução. Certo, código escrito. Agora a gente precisa preparar ele para a viagem até a nuvem. Ele precisa ser empacotado de um jeito que o Lambda consiga entender e executar. E para essa viagem a gente tem duas opções de mala. A primeira é o bom e velho arquivo .zip. É o jeito mais simples e direto, ótimo para a maioria das funções. A segunda é usar uma imagem de container. Essa opção dá um poder enorme, porque você pode colocar literalmente qualquer coisa lá dentro, customizar um ambiente de execução e garantir que ele seja idêntico ao ambiente de desenvolvimento. Mala pronta, então é a hora da decolagem. Vamos ver como a gente tira o código da nossa máquina e coloca ele lá na AWS prontinho para rodar. E olha que legal, o time da AWS fez um trabalho incrível para facilitar a vida de quem usa .NET. Com alguns comandos simples na linha de comando do .NET, a gente instala os modelos de projeto, as ferramentas, cria uma função do zero e com um único comando, o deploy function, ele já empacota tudo e sobe para a AWS. É um fluxo bem redondinho. Claro que, quando a aplicação começa a crescer, com várias funções, APIs, bancos de dados, fica complicado gerenciar tudo na mão. E é aí que entram ferramentas mais poderosas, como o Sun ou o CDK. Com elas, a gente descreve toda a nossa arquitetura em um arquivo de configuração ou até mesmo em código C#, e a ferramenta cuida de criar e atualizar tudo na nuvem de forma automatizada. Muito bem, a função já está lá na nuvem, funcionando. Mas como a gente garante que ela vai ser rápida, eficiente e fácil de dar manutenção no futuro? Vamos ver umas dicas de quem já está na estrada há mais tempo. A primeira grande dica é: o handler da sua função deveria ser só uma cola. A lógica de negócio de verdade tem que estar em outras classes, bem separadinhas, fáceis de testar. Outra dica de ouro: tudo que for pesado, tipo criar um cliente para falar com o serviço da AWS ou uma conexão com o banco, faça isso fora do handler. Assim, essa conexão pode ser reaproveitada nas próximas vezes que a função for chamada, o que melhora muito a performance. Agora, se liga nessa otimização que faz uma diferença brutal. Por padrão, o .NET usa uma técnica chamada reflection para converter o JSON que chega. Funciona, é fácil, mas é lento. A alternativa é usar a serialização gerada por código-fonte. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Em vez de descobrir como converter os dados na hora da execução, o código para fazer isso já é gerado durante a compilação. O resultado? Uma função muito mais rápida e que gasta menos memória, o que ajuda demais a diminuir o famoso cold start. E para quem está buscando o máximo de performance possível, o nível hardcore, a gente tem o Native AOT. A sigla significa Ahead of Time Compilation.
Basicamente, nosso código C# é compilado diretamente para código de máquina nativo antes mesmo de ir para a nuvem. Isso elimina o compilador DIT da jogada e faz os cold starts serem absurdamente mais rápidos. É o futuro da performance para .NET no Lambda. E é isso. Com essas ferramentas e técnicas, o poder de criar aplicações com C# que escalam e são super eficientes na nuvem está totalmente ao nosso alcance. A grande questão que fica no ar agora é: qual vai ser o próximo projeto incrível a ser construído com tudo isso? Muito obrigado pela companhia